Com seus olhos, vai voltando, retornando, espreguiçando seu corpo, bocejando. Bom dia, Davi aí se juntando à nossa live. Bom, pessoal, essa foi a nossa meditação japa. Eu aconselho, eu acho que ia ser bacana vocês também praticarem, tentarem praticar ela sozinho, em casa, quem tem o rosário, É uma experiência muito bacana. E agora vamos fazer a leitura da Bhagavad Gita como ela é. Tudo bem? Quem quiser dar uma lida no livro, como eu falei na introdução de Srila Prabhupada, que já é fantástica, você pode conferir esse livro gratuitamente no site Veda Base. Tudo bem? Então hoje a gente vai ler o capítulo 1 e o verso 30. Verso 30 do capítulo 1. Então eu convido vocês a unirem as mãos em prece para a gente fazer o mantra de agradecimento, de respeito, de estudo à Bhagavad Gita. Então a gente une as mãos em prece. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, verso 30 do capítulo 1. Como manda a tradição, eu vou ler primeiro em sânscrito, depois a gente lê a tradução e o significado. Nacha saknomi avastatum brahmatya cha me manha nimitani cha pashyami viparitani keshava. E o verso em português é o seguinte: já não sou capaz de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para infortúnio, ó Krishna. Então é uma frase de Arjuna, para Krishna, quando ele começa a entrar em parafuso, quando ele começa a entrar em lamentação, como a gente fala. Vou ler mais uma vez o verso. Ele diz assim: já não sou capaz de continuar aqui. Estou esquecendo-me de mim mesmo e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para infortúnio, ó Krishna. Vamos ver o comentário, o significado que Prabhupada deu, a esse verso. Vou ler aqui rapidamente. Significado. Devido à sua inquietação, Arjuna era incapaz de permanecer no campo de batalha e estava esquecendo-se de si mesmo por causa dessa fraqueza da sua mente. Apego excessivo a coisas materiais deixa o homem nessa confusa situação. Esse temor e essa perda do equilíbrio mental acontecem com pessoas que estão muito afetadas pelas condições materiais. Arjuna previa apenas dolorosos reveses no campo de batalha. Ele não ficaria feliz nem mesmo caso derrotasse o inimigo. As palavras nimitami, viparitani são significativas. Ao ver apenas frustrações em suas expectativas, a pessoa pensa: por que eu estou aqui? Cada qual está interessado em si mesmo e em seu próprio bem-estar. Ninguém está interessado no eu supremo.
É pela vontade de Krishna que Arjuna está ignorando seu verdadeiro interesse próprio. Nosso verdadeiro interesse pessoal está em Deus, Krishna. A alma condicionada se esquece disso e, por conseguinte, sofre dores materiais. Arjuna pensava que sua vitória na batalha seria apenas causa para lamentação. Então, esse é o verso 30, né, capítulo 1. Como eu já falei aqui algumas vezes, né, para quem não está tão situado, como é que é a história da Bhagavad Gita? Eu vou resumir muito, tá, gente? No meu canal tem dois vídeos, aliás, tem um vídeo falando da história da Bhagavad Gita, vocês podem procurar, e tem uma série de 8 vídeos que eu falo dos ensinamentos da Bhagavad Gita. Então você pode dar uma olhada lá. Mas como é que é a história, muito resumidamente? Era uma família, que era a família real da Índia, e essa família, você tinha 5 irmãos, que era Arjuna e seus outros irmãos, né, os Pandavas. Eles tinham direito ao trono, e durante toda a vida os primos deles tentavam roubar o trono deles, pegaram o trono para eles, tentavam matar o Arjuna e os seus irmãos e tudo mais, e eles só deixando para lá, relevando, tudo bem. Quando eles decidiram tomar o trono, que era deles, era direito deles, os primos, em vez de passar o trono para eles, não quiseram. E aí não havia diplomacia, que eles tentaram tudo que era diplomacia, a conversa, e isso e aquilo, nada deu certo. Então eles tiveram que, infelizmente, partir para uma guerra. E como era dentro de uma família, a família teve que se dividir entre o lado dos Pandavas, né, que estavam certos, que era direito deles, e o lado dos primos malvados, vamos dizer assim. Então, essa batalha que Arjuna está é esse confronto, ele e os irmãos contra a própria família dele, né? Por mais que os primos não valessem nada e sempre tentaram, enfim, acabar com a vida dele e dos irmãos dele, eram os primos dele. E do outro lado estavam tios, estavam os avós, estavam mestres, amigos, que tiveram, por motivos políticos, que ficar do outro lado, do lado dos primos. E aí, na hora da batalha, é que a ficha cai para Arjuna, né? Como a gente diz, né? A ficha caiu para ele. Ele percebeu que ele ia ter que mandar matar aquele pessoal todo. Por mais, como eu falei, por mais que os primos fossem cruéis, malvados, corruptos e tudo mais, ainda eram primos deles. E ainda tinham pessoas do outro lado e tudo mais. Então ele ficou assim muito sem saber o que fazer. Ele fica completamente confuso. E aí é nesse momento que ele, como eu falei, entra em parafuso, né? É a chamada lamentação de Arjuna. Ele começa a titubear do que ele vai fazer na vida dele. Então esse verso, né, quando ele coloca: já não sou capaz de continuar aqui, estou esquecendo-me de mim mesmo, e minha mente está girando. Eu só vejo motivo para infortúnio. Sabe? Então, o que acontece com Arjuna? Arjuna tinha um dever muito claro, sabe? Ele tinha um dever muito claro para ser cumprido. Ele a vida toda sofreu, penou na mão dos primos. Tentava conversar com os primos, tentava dialogar, tentava mostrar para eles que o que eles estavam fazendo era errado. Olha, vocês não podem tentar me matar. Olha, não é legal vocês tentarem matar eu e os meus irmãos pela 1000ª vez. Isso não é legal, né? Nós somos os herdeiros do trono. Não faça isso. E tudo que é maneira, e os primos partindo para cima dele e dos irmãos, da mulher deles. E olha, coisas assim tenebrosas. Se você, né, ler a história do Mahabharata, e eles sempre conseguindo se salvar, eles sempre se virando. Mas quando chegou o momento de fazer aquilo que é certo, né, e fazer aquilo que é certo nem sempre é fácil, que ele falou: olha, galera, então, vocês pintaram a vida inteira com a gente. Agora vamos fazer o seguinte: agora chegou a hora da gente assumir o trono. Sai daí, que aí esse trono é nosso, né, nosso por direito. E, cara, olha só, a gente não tá nem com rancor de vocês. A gente nem vai brigar com vocês. A gente só quer o nosso direito, né? O que é nosso, o trono. E nem isso os primos
os primos fizeram. Oi, meu amor, tudo bem? Rayane também está aí com a gente. Então, e aí quando eles pediram um trono, nem isso os primos quiseram. Então, cara, eles falaram, bicho, não tem o que fazer. Naquela época, né, eles iam resolver isso como? Tiveram que fazer uma guerra. Então, Arjuna, vamos dizer assim, ele estava mais do que certo ali naquele momento dele. É muito difícil as pessoas entenderem esse contexto da Bhagavad Gita, porque elas não sabem o que estava acontecendo antes, né, a história antes. E por isso que eu gosto de contar. Eles passaram todo o perrengue que você possa imaginar durante a vida inteira por causa desses primos malditos deles, né? Então, quando eles vão para a guerra, é tipo assim, as últimas, não tinha mais o que fazer, o que conversar, com quem convencer, política, trocar ideia, não tinha mais, já tinha feito tudo e os primos dele não arredavam o pé. Então eles falam assim, olha, então agora a gente tem que partir para as vias de fato, para conquistar isso. Então esse era o dever deles, de Arjuna, dos irmãos dele, né? Esse era o dever do Dharma, daquilo que é correto. Eles tinham direito ao trono, então eles que tinham que estar lá. Eles eram os mais capacitados, era eles que tinham que estar lá. Então, quando ele vai para essa guerra, né, é óbvio que ele sabia dessa história toda, ele viveu essa história toda, né? Ele sofreu tudo isso pelas mãos dos primos dele. Então, já era para estar claro na mente dele qual era o dever dele. Só que como a gente vê aqui, né, principalmente quando a gente faz o estudo, né, de karma, de dharma, de ação e dever, nem sempre aquilo que a gente deseja, que a gente gosta, está junto com o que a gente tem que fazer. Muitas vezes, no nosso dever, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta de fazer, ou que não dá um prazer enorme. Então, um exemplo que eu sempre dou para os alunos, para a gente entender. Você imagina assim um pai e uma mãe, né? Nenhum pai, nenhuma mãe são, né, equilibrado, gosta, tem prazer em gritar com o filho, em brigar com o filho. Nenhum pai gosta disso, nenhum pai, nenhuma mãe quer fazer isso, né? Dói, é muito ruim, né, Davi? Ninguém gosta, né? Uma pessoa sã não gosta. Mas se você vê o seu filhinho pequenininho, de 1 ano, 2 aninhos, com um pedacinho de metal, com um garfo, e você vê que ele vai colocar aquele garfo numa tomada, sabe? Primeira coisa que você faz é, não, faz isso, pelo amor de Deus. Você já grita, né? Para com isso! Você já dá um esporro, por quê? Você sabe que se você falar baixo, falar calma, ele vai colocar o negócio, tem que dar um grito para ele tomar um susto, largar aquilo, sair de lá, né? Ou às vezes você tem que repreender por uma coisa errada, você tem que conversar mais sério, você tem que dar uma bronca e tudo mais. Não é legal, não é bacana, não é um prazer. Nenhum pai sente prazer nisso. É uma das coisas mais difíceis, provavelmente. Mas é algo essencial no dever de pai e de mãe. Não é verdade? Então, todos os deveres da nossa vida, seja a nossa profissão, os deveres como cidadão, os deveres como ser humano, os deveres dentro da nossa família, todos os nossos deveres vão ter diversos momentos em que a gente vai ter que fazer aquilo que é certo. E fazer aquilo que é certo nem sempre está alinhado plenamente com aquilo que a gente gosta. Muitas vezes a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gosta, mas que é o certo a ser feito. Então, era o que Arjuna estava fazendo aqui. É claro que a gente diz que a situação da Bhagavad Gita é uma situação assim, bem exagerada, né? Bem dramática, para ser um bom exemplo para a gente. Então, poxa, eu espero que ninguém aqui vai ter que um dia enfrentar numa guerra os próprios parentes, né? Mas a situação de Arjuna é bem tensa, bem dramática, para servir para a gente como uma metáfora, uma boa metáfora, né? Uma boa analogia para a gente entender isso. Então ele tinha esse dever dificílimo, né? Era o dever dele, não tinha o que fazer, ele sabia disso, mas era muito difícil. Era algo muito difícil, era algo que ele não queria fazer. Então,
ele não queria fazer, não dava prazer a ele, mas era o correto a ser feito naquele momento. E o que acontece com ele? Ele começa a fugir do dever dele. Essa lamentação que ele faz, né, essa lamentação que ele entra, é uma fuga do dever dele. Ah, não, isso não serve para nada, não sei o que, sei lá. A mente dá ótimos argumentos para a gente fugir do nosso dever. Quando a gente percebe que o nosso dever envolve fazer coisas que a gente não gosta, que são chatas, ou que a gente não gosta, ou que são difíceis, a mente vai inventar os melhores argumentos para a gente não ter que fazer. Mesmo a gente sabendo que aquilo deve ser feito, que aquilo é o correto a ser feito. E aí o que acontece? A mente começa a inventar esse monte de desculpas. Essa é a verdade. A mente começa a inventar um monte de desculpas, um monte de coisa. E aí a primeira coisa que a gente faz é perder o foco. A gente sai do foco daquilo que é correto, daquilo que deve ser feito e entra em lamentação. Ai, mas eu não quero. Ai, mas isso é chato. Ai, mas nananana. É parecido com o que a gente chama hoje de autossabotagem. Isso mesmo, né? Muitas pessoas usam esse termo agora, né? Autossabotagem. E aí, quando eu entro nesse barulho mental, vira um barulho, né? Um barulho mental, eu já não tenho mais foco em quem eu realmente sou, no que eu realmente devo fazer, em quais são os meus deveres, o que é o certo a ser feito. Né? Então, por isso que ele fala assim, eu estou esquecendo de mim. A pessoa se esquece de si mesma. Eu não sei mais quem eu sou, o que eu devo fazer, o que eu devo cumprir. Então, eu me perco. Né? Eu fico perdido. E é isso que acontece com Arjuna. Ele fica perdido. Ele fala, eu já não sou nem mais capaz de continuar aqui. Quando a gente lê o Mahabharata, né, que é a história toda antes da Bhagavad Gita e depois, que é a vida de Arjuna e os irmãos dele, eles já tinham ido a guerras milhares de vezes. Eram os melhores guerreiros do mundo, eram pessoas assim, como a gente fala assim, eram semideuses, né? Eles eram filhos de deuses. Então, assim, com superpoderes, sabe? Pessoas, assim, extraordinárias, coisa de super-heróis, sabe? Assim, eles eram super-heróis. Eles eram super-heróis com tudo. Então, a vitória deles era garantida. Mas, olha, para você ver, todo o cenário praticamente perfeito. Né? O outro lado, se a gente começar a ler o capítulo 1 da Bhagavad Gita, né? Certinho, a gente vai ver que ele começa a falar do outro lado primeiro. E o outro lado, os primos de Arjuna, estavam tremendo de medo. Estavam apavorados. Eles tinham um exército maior, mas eles estavam apavorados, porque eles sabiam que ninguém ia vencer Arjuna e os irmãos dele. Eles eram os maiores guerreiros. Então eles estavam morrendo de medo, eles sabiam que eles iam perder. Sabe aquele negócio, já era vitória garantida? Por mais que tivesse uma trama ali, uma tentativa e tal, estava todo mundo morrendo de medo, que eles iam perder. Então, Arjuna tinha tudo a favor dele. Estava com tudo a favor dele. O inimigo dele estava com medo, era menos preparado. Né? Ele já tinha ganho os primos dele em outras batalhas, em outras situações, então ele já sabia os pontos fracos, tudo mais, sabe? Eles tinham tudo para ganhar, ele tinha tudo para fazer o que é certo, mas a mente descontrolada, que perde o foco, faz a pessoa se perder. E quando a pessoa se perde, ela não consegue notar, não consegue perceber nem as vantagens que ela tem, nem as qualidades que ela tem, nem as coisas boas que acontecem para ela, né? Ter gratidão. Então é isso que acontece com Arjuna. Ele entra em parafuso. Ele entra em parafuso mental. Ele entra nessa lamentação. Ele começa a lamentar. Essa palavra lamentação é muito legal, porque a lamentação é quando a gente só reclama e não se mexe, sabe?
Reclama, reclama, isso tá ruim, eu não gosto, eu não quero, sabe? Só fica e barulhinho, e reclamando, e não sei o que, e preguiça, Isso é lamentação. É quando eu só reclamo e não tomo uma atitude. Eu reclamar que alguma coisa não tá legal para mim, que alguma coisa não tá boa, e aí eu começar a pensar, agir para mudar aquilo, isso é ótimo, isso é legal, isso aí você tá tentando mudar a sua vida, tudo bem. Agora, você só reclamar e não fazer nada e ficar só, sei que, essa coisa mole, essa coisa, sei que, como a Arjuna estava, isso é lamentação. E isso é só barulho mental e isso não serve para nada, a não ser para tirar você do seu caminho. Então, Prabhupada até faz esse comentário, né? As pessoas que estão muito preocupadas com uma vida material, né? Como é que ele colocou aqui? Enfim, quando ele fala assim que as pessoas estão muito afetadas... achei. As pessoas que estão muito afetadas pelas condições materiais, elas perdem esse equilíbrio mental muito facilmente. Então, quanto mais focados nas questões meramente, somente materiais, mais fácil da gente perder o nosso equilíbrio mental. Porque o mundo material só mostra pra gente coisas do tipo que nós não temos controle sobre ele, tá aí a quarentena, ninguém previa isso, tá todo mundo aqui, todo mundo em casa. A gente não tem controle sobre esse mundo. A gente quer constância e esse mundo é só mudança. Então isso deixa a gente pirado. Não é verdade? Cada hora está mudando, uma hora está quente, outra hora está frio, e não sei o que, a hora tem uma coisa, outra hora não tem, uma hora eu estou feliz, uma hora eu estou triste, não sei nem porquê, mas eu acordei mais feliz. Não sei nem porquê, eu acordei mais triste. Então, eu não tenho controle e a mudança nesse mundo é permanente. Isso deixa a cabeça do ser humano em desequilíbrio. Então, quando o nosso foco está no material. Então, a pessoa fica sem esse equilíbrio mental. Como fazer, então, para ter um equilíbrio mental e se manter, né, focado no Dharma, naquilo que é correto, naquilo que eu tenho que fazer? Somente, a única forma de eu conseguir isso é na busca ao Supremo. Quando eu vou me reconectar ao Supremo. Quando eu começo a me indagar, né, por que eu estou aqui, como o Prabhupada colocou no comentário, né, no significado, né? Ele fala, a alma condicionada se esquece disso, se esquece dessa conexão e, por conseguinte, sofre dores materiais. Você fica perdido, desequilibrado por causa de coisas materiais, né? Então, quando eu começo a me reconectar a esse divino, me reconectar a esse Supremo, o meu foco da minha vida está em servir a esse Supremo, está em me conectar a esse Supremo, entender esse Supremo, me devotar ao divino. E as questões materiais se tornam mais fáceis de serem entendidas, de serem sobrepostas, de não me causar tanto desconforto mental, de me causar tanto desequilíbrio mental. O desequilíbrio mental vem porque nós, enquanto alma, queremos coisas eternas, coisas constantes, coisas plenas, né? Sempre plenas. E o que a gente encontra no mundo material é algo temporário, é algo que são coisas que não dão felicidade constante, dão uma felicidade esporádica, temporária, com início, meio e fim. A tristeza também tem início, meio e fim nesse mundo material, né? Então, o que eu quero eu não encontro nesse mundo material, isso me gera uma frustração. Essa é a palavra. Quando eu começo a buscar numa fonte divina, numa fonte suprema, aí sim. Aí eu encontro uma plenitude constante, eu entendo a minha eternidade, eu entendo a plenitude e a eternidade do Supremo. Aí aquilo que eu estou procurando, eu acho. E quando eu acho aquilo que eu estou procurando, eu entro num estado de
equilíbrio mental. E aí fica mais fácil eu viver o meu dever, os meus deveres, aqui nesse mundo material. Porque, como eu sempre digo, a ideia não é a gente abandonar tudo, largar tudo e morar no meio do mato. Pelo contrário, é cumprir os nossos deveres, mas com uma conexão, né, com uma união maior com o divino. Tudo bem, gente? Esse é o verso 30 do capítulo 1. O capítulo 1 é também conhecido como a Lamentação de Arjuna. Então fala desse momento em que Arjuna entra em parafuso e pede ajuda a Krishna, pede as instruções espirituais de Krishna. Então a gente acabou de ler o Bhagavad Gita como ele é. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer algum comentário, escrever aí no chat, mandar aqui para mim enquanto a gente vai fechando a aula. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só falar. Se você está assistindo isso pelo YouTube, essa é uma live que eu faço no meu Instagram, @CaioBusani, toda segunda, quarta e sexta, às 8h15 da manhã. A gente faz primeiro uma meditação japa de 10 minutinhos e depois uma leitura da Bhagavad Gita. Então me segue lá no Instagram, @CaioBusani. E se você está me vendo isso agora pelo Instagram, você pode clicar lá na minha bio e tem o link para o meu canal no YouTube, onde também tem vídeos exclusivos só para o canal do YouTube. Então você também pode se inscrever lá no meu canal para receber as atualizações. Tudo bem? Meu amor, tudo bem? Que bom que você gostou. Rayane sempre presente comigo, me ajudando aqui, dando apoio. Né, meu amor? Então, pessoal, era isso. Lembrando das nossas lives, do canal no YouTube para vocês acompanharem. E não se esqueçam, os meus cursos, o curso de meditação e o curso da Bhagavad Gita, estão com 30% de desconto durante esse período da quarentena. Então aproveitem, corre lá. As primeiras aulas são gratuitas, vocês podem fazer para ver se gosta antes de comprar, tá? Se você está no YouTube, aqui embaixo na descrição tem o link para os meus cursos. Se você está no Instagram, na bio do meu Instagram também tem o link para os meus cursos. Curso de meditação e o curso da Bhagavad Gita. O Davi mandou aqui pra gente, parabéns pela explicação, bem simplificado para os leigos. Que bom, Davi, que bom que você gostou, cara. Valeu. Se puder, aparece mais aí nas nossas lives e confere lá o canal também, que tem as outras lives lá. Beleza, gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Até sexta-feira agora, nossa próxima live. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, me mandem pelo direct do Instagram, porque aí pode virar um tema, ou sua pergunta pode ser respondida na nossa live das terças-feiras, às 19 horas. Tudo bem? Então, muito obrigado pela aula, uma ótima semana para vocês, um ótimo dia para vocês. Namastê, Hare Krishna. Até a próxima.